Olá, viva! Bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos aqui connosco a Teresa Rosalino. Ela é de Lisboa, é mãe, trabalhou quase 20 anos na indústria farmacêutica, ocupou diversos cargos de liderança nas áreas de marketing e comunicação. Viveu no Brasil, nos Estados Unidos e trabalhou durante 10 anos com o mercado espanhol. Mas fez uma conversão profissional a 180 graus. Ela hoje é empreendedora e fundadora da Talk and Shine, que criou em 2018, onde organiza imensas imersões dedicadas à comunicação consciente. É também facilitadora holística nas áreas do Feng Shui, da radiestesia e da astrologia do Qi. Por isso, muito bem-vinda, Teresa, ao da Talk and Talk Zone. É um prazer imenso ter-te aqui connosco. O prazer é meu e obrigada também pela oportunidade de estar aqui no teu projeto, dar-te já os parabéns, porque já assisti a várias das tuas entrevistas e dizer-te que é também um privilégio para mim estar aqui a poder partilhar a minha experiência e estar contigo ao teu lado e dar também apoio neste teu projeto, que eu acho que é fantástico e que é bom falar-se destes temas que cada vez estão mais na ordem do dia. Ok, muito obrigada, Teresa. É realmente uma alegria imensa e um prazer ter-te aqui connosco e gostaria, e deve ser essa curiosidade, com certeza quem te está a ouvir deve ser de muitas pessoas, como é que uma pessoa faz esta conversão, este arrepiar caminho do mundo corporativo, de um setor, enfim, o setor farmacêutico, que é uma atividade económica à escala mundial, não é? Milionária, podemos dizer. Sem dúvida. É um dos grandes setores de atividade e como é que de repente alguém sai de um contexto destes e dá entrada no universo holístico? Gostaríamos que partilhasse assim um bocadinho da tua história, pode ser? Claro que sim, isto não aconteceu assim do dia para a noite, foi um processo e, acima de tudo, também, só para contextualizar um bocadinho, que nós às vezes esquecemos é que todos nós temos 4 corpos, aquilo que eu chamo os 4 corpos ou 4 campos, que seja o nosso corpo mental, o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual e, se calhar, o espiritual estava lá na gaveta. Isto para dizer já, portanto, eu não tinha tempo para isso porque o mundo corporativo e onde eu vivi grande parte da minha vida ligada, portanto, à indústria farmacêutica, antes disso estive ligada à publicidade também e às vendas, mas muito desta experiência que eu tive a nível de corporativo, lá está, como tu dizes, de grandes multinacionais, onde a pressão é algo muito, muito, muito forte, a pressão dos números, e estive ligada ao marketing e à comunicação e, portanto, eu fui aquilo que se chama uma carreirista, mas uma carreirista de paixão, porque eu sou uma mulher de paixões e eu adorava genuinamente aquilo que eu fazia e fazia-me vibrar os olhos e, portanto, o facto também de liderar equipas, ter tido a oportunidade de viver também nos Estados Unidos, porque fui também convidada para ir para lá durante um período e foi uma experiência incrível e, portanto, tudo aquilo foi algo que se foi construindo e se calhar até se voltar um bocadinho atrás era algo que eu até nem pensaria, porque eu em criança tinha receio de falar em público, receio de me expor, portanto isto é um contrassenso quase, não é? Como eu de repente já me via a dar palestras e formações para várias pessoas, por vários pontos do mundo, e, portanto, isto para te dizer também que não foi uma coisa que aconteceu, que eu acordei um dia e decidi, agora já não quero isto, não tem nada a ver com isso, isto foi um processo de, ok, foi paixão, se calhar desses 20 que eu estive na área da indústria farmacêutica, eu posso dizer que 18 foram genuinamente paixão, apesar de todos, o trabalho, a pressão, o cansaço, mas muita coisa boa também, mas os últimos 2 foram genuinamente foram mais difíceis para mim, mais desafiantes, e foi aí que eu comecei a sentir que aquilo que eu sempre disse que era uma grande paixão deixou de ser, e começou assim, no modo descendente, por assim dizer, e a sentir que, ok,
havia algo em mim que estava a mudar. Nós às vezes achamos que são as coisas externas e provavelmente podem ter havido também alguns fatores externos, não ponho isso em causa, mas genuinamente aquilo que antes me fazia feliz já não me estava a fazer tão feliz e o meu corpo começou também a dar sinais de tonturas, zumbidos nos ouvidos, costuma-se dizer que vem pela dor, não é? Exato. E foi um bocadinho isso que eu comecei a perceber. Ui, há aqui qualquer coisa do meu corpo que não está a correr bem e, efetivamente, se calhar se eu continuar este ritmo que eu tenho, tão violento, do ritmo de trabalhar 12, 14 horas por dia, fins de semana, nunca chegava. E foi aí que eu comecei a perceber que, se calhar, durante 18 anos isso fez-me todo sentido, mas havia qualquer coisa que eu estava ali nos 47 anos, quando comecei a tomar essa consciência, e foi um processo que demorou cerca de 2 anos, e ao fim desses 2 anos eu já estava a ficar claramente a sentir-me muito mais cansada. Depois também houve muitas reestruturações na empresa, e eu comecei a perceber, e eu tenho um lema que é: eu sou a diretora-geral da minha vida. E esse lema eu comecei a pensar, se há qualquer coisa que não estou bem, eu vou ter que fazer algo para mudar, porque a empresa não vai mudar e é uma empresa fantástica e à qual eu agradeço sempre muito as empresas pelas quais trabalhei, porque também dei muito, mas também recebi muito, e eu acho que isso é importante, nós sermos gratos àquilo que temos na vida. Mas quando eu comecei a sentir que já não estava bem, então tentei efetivamente negociar a minha saída, demorou ali um processo de cerca de 1 ano, mas não foi assim, acorda e quer. O problema é depois o que é que vem a seguir, que é que eu não sabia o que é que ia fazer a seguir, mas isso é outra coisa. E como é que... Sim, mas esse processo, como tu dizes, muito interno também, como é óbvio, mas é um processo emocionalmente exigente, não é? Como é que foi lidar para já com essa busca da vocação, não é? Que foi no momento imediatamente a seguir. E depois, quando te começaste a encontrar num mundo completamente diferente, não é? Do anterior, como é que foi a reação daqueles que te rodeavam? Família, amigos, ex-colegas também, não é? Porque ficam sempre as relações com alguns ex-colegas que na realidade acabam por se tornar amigos e são pessoas próximas, não é? E a ver-te seguir assim um caminho bastante diferente. Como é que foi? É engraçado porque eu própria, lá está, quando depois tomo essa decisão, e também tem muito a ver com a minha personalidade, eu posso demorar muito a tomar decisões, mas depois de as tomar não há volta a dar, por assim dizer. E portanto, quando eu decido sair, e depois saí em novembro de 2017, foi quando se deu a saída e quando eu fecho a negociação com a empresa, e as pessoas, quando me perguntavam, então, ok, saíste, primeiro achavam um bocado louco, como é que com o cargo XPT, eu era diretora de marketing de Portugal e de Espanha da Pfizer Consumer Healthcare, marcas como Centrum, Thermacare, portanto, um ótimo ordenado, um carro fantástico, aparentemente, portanto, tudo aquilo que as pessoas de fora acham que é tudo uma vida perfeita, excelentes hotéis pelo mundo, bons restaurantes, e depois falta a outra parte toda, não é? Porque eu costumo dizer que a sorte também dá muito trabalho, não é? E era um nível de exigência efetivamente muito, muito, muito grande. E, portanto, as pessoas achavam estranho, como é que eu tinha dito que, ok, eu já não quero isto para a minha vida. Começaram logo a achar estranho e pensaram, já tens um projeto na manga? E eu dizia, não tenho. E ninguém acreditava. As pessoas achavam que eu estava a fingir e que já tinha ali tudo muito bem preparadinho e que só não queria dizer porque ainda provavelmente ainda precisava ali de alguns meses para maturar, mas a grande verdade é que eu não fazia a mínima ideia do que é que eu queria fazer. Agora, estava claro muito bem para mim o que é que eu não queria, e esse para mim é que é o grande ponto de viragem, é que às vezes é mais importante tu saberes o que não queres para a tua vida do que o que queres. O que queres vai aparecer de alguma forma. E os sinais, e quando falamos de energia, e porque claramente eu genuinamente acredito, isto é física quântica, não tem nada de estranho, que tudo à nossa volta é energia, nós somos compostos por energia, tudo à nossa volta, o mundo é composto por energia, e portanto eu sabia que para mim era o mais importante eu saber o que é que eu não queria. Eu não queria voltar a ter uma vida onde eu passava, se calhar, 90% do meu tempo a trabalhar e não tinha tempo para estar com a minha família, não tinha tempo para cuidar de mim, não tinha tempo para tantas coisas que às vezes nós só associamos que é importante o dinheiro, mas hoje, e passados 8 anos, eu olho e vejo que há coisas que eu sou muito mais próspera hoje em dia do que era há 8 anos atrás. Porque as coisas não são só olharmos para a parte monetária. Então os amigos não, ela já tem qualquer coisa, mas não está a dizer. E para mim era
descobriu-se um mundo como se tivesse sido um livro em branco. Sabes aquela sensação? E na realidade há aqueles livros mesmo em branco, tu preenches. Exato. Sim, eu tive na minha infância. Eu também tinha esse livro e eu achei isto uma coisa incrível. É que eu de repente comecei a perceber que havia uma série de coisas no mundo que eu podia olhar e estudar, porque eu sou uma eterna estudiosa e estou sempre a estudar. Eu pensei, há tanta coisa que eu posso fazer na vida, nomeadamente ir a congressos, ir a áreas que me interessam e, portanto, esta questão da espiritualidade, que, como te digo, ela estava cá, porque eu há 30 anos que já lia livros da área espiritual, nomeadamente quando eu vivi no Brasil há mais de 30 anos, comecei a ler, porque lá à altura os meus amigos me deram Paulo Coelho, depois comecei a ler a Profecia Celestina, isto há mais de 30 anos. Portanto, claramente essa parte já estava lá, ela era na gaveta. Então, quando eu saio, e lá está, tenho um mundo aberto, porque como eu não tinha nenhum projeto, eu sabia era que durante um ou 2 anos, eu tinha dito a mim mesma, durante 1 ou 2 anos não me falo em aeroportos, aviões, de trabalho, como é óbvio, porque se for para passear assim, e então foi isso que eu fui fazer. Fui para o Nepal, portanto, fui para mais sítios, fui dedicar-me a cuidar de mim, fui ter tempo para dizer que hoje não faço nada porque não tenho agenda, e isso é uma sensação de uma paz incrível. Que foi aquilo tudo que eu nunca tive durante 20 e tal anos. Exatamente, foi para equilibrar um bocadinho, digamos assim, faz uma situação de equilíbrio. Tal e qual. Então agora permite-me não ter agenda. O que é que vais fazer amanhã? Não faço a mínima ideia. É o que sentir, o que tiver vontade, e portanto há um mundo em aberto. Então comecei a ir a imensas conferências, comecei a aprender imensas coisas, mas como eu não gosto de estar parada, isto não é ficar. A minha ideia não era, ok, saio e agora fico aqui à espera que me caia alguma coisa do céu. Não é, deixa fluir a vida. É o go with the flow. Esse foi o meu mote, go with the flow, nem que o flow seja ficar parada a não fazer nada, porque eu não queria pôr uma pressão em mim, eu precisava de tempo para mim, e porque aquilo tinha-me deixado de alguma forma desgastado, e eu uns meses antes até tinha tido um princípio do burnout, e portanto aquela sensação de a pessoa pensar que hoje está bem, amanhã não está, eu claramente decidi que eu quero cuidar da minha vida e da minha saúde, isso para mim é o mais importante, para eu ter tempo também para mim e para a minha família. E para os meus amigos e para aqueles que eu gosto de estar. Portanto, foi muito por aí. As coisas foram acontecendo. Um dia estou numa formação da Escola da Espiritualidade da Matéria, portanto, começou logo ali o desenvolvimento de uma série de coisas, de ir aprender um pouco mais, e de repente estávamos até a ter um módulo de falar em público, e eu estava a fazer uma apresentação e várias pessoas vieram ter comigo e disseram, mas não estamos a perceber porque é que tu estás neste módulo, porque tu és uma excelente comunicadora, fazes... E de repente ali cai uma ficha. Sabes os sinais que nos aparecem? Sim. E eu percebi, eu tinha que estar neste módulo porque de tudo aquilo, de muitas coisas que eu fiz a nível de marketing e de comunicação, efetivamente uma das coisas que eu adorava era dar formação, era ajudar outras pessoas a tornarem-se a sua melhor versão. E essa para mim é o grande mote daquilo que eu faço hoje em dia, é ajudar outros a serem a sua melhor versão, porque nós todos temos coisas fantásticas. E portanto, nessa formação... Porque foi mais que uma pessoa que veio ter comigo a dizer-me isso, mas tu falas tão bem em público, mas tu comunicas tão bem, e eu... Tcharam! Encontraste. Eureka! Eureka! Veio ter comigo a situação. E depois foi muito engraçado, porque foi começar então com um grupo de amigas a dizer, eu vou fazer isto, preciso de um nome para o meu projeto. E vinham nomes de variedíssimos lados, até que uma das amigas lança o nome Talk and Shine. E também foi aí que eu digo, é isto. Porque eu tinha uma lista infindável de nomes, toda a gente mandava nomes, que eu pedi, comecei a pedir, olha, ajudem-me, quero fazer desta forma, quero ajudar as pessoas a comunicarem, quem tem medo, porque a nível corporativo, aquilo que eu verifiquei é que havia pessoas tecnicamente muito boas, mas que depois quando chegavam à parte de se exporem, não o sabiam fazer da melhor forma. E eu vi pessoas genuinamente boas em termos técnicos, que ficavam prejudicadas em termos da sua carreira. Não conseguiam comunicar da melhor forma e tinham tanta coisa boa. Eu disse, é isso que eu vou ajudar as pessoas a fazerem. E foi assim que nasceu a Talk and Shine. E hoje, passado 8 anos, é com muito orgulho que posso dizer que tenho dado formações a grandes multinacionais e equipas internacionais também, portanto, não só em Portugal, mas também a nível internacional. E é algo que me faz vibrar os olhos, que é isso que é importante, é eu genuinamente ver que consigo ajudar outras pessoas a fazer algo que para mim já foi muito difícil na minha infância, que eu dizia que era impossível, e quando me dizem, Teresa, isto é só para alguns, eu não é só para alguns.
eu vou ajudar-te a comunicar da melhor forma. Agora dá trabalho, claro que sim. Tudo dá trabalho. Claro que sim, não, mas a comunicação ela é fundamental, naturalmente, portanto é um processo que está intrínseco à própria, não é, a condição humana, comunicarmos e interagirmos com os outros, tem a ver com a nossa expressão, não é, da nossa personalidade, do nosso ser, da nossa identidade, ou seja, é uma faculdade, é um processo, é um poder também, não é? Que bem usado pode fazer coisas fantásticas, usado com intenções menos positivas pode também ser altamente destrutivo. E uma das áreas realmente que tu vais trabalhando é a comunicação consciente. O que é que eu gostaria de perguntar? Se tiveste assim alguma experiência, como falaste ainda há pouco, falar em público é algo altamente desafiante. Eu sei, comecei este projeto há pouco tempo e as primeiras não estão no ponto, mas é um processo e também tenho que me respeitar no meu timing de aprendizagem. Mas lancei-me e estou feliz, portanto não estou a sentir assim propriamente dificuldades, mas para algumas pessoas realmente que têm uma posição até nas empresas em que a comunicação é fundamental, seja ao nível de relações públicas, seja ao nível de estarem diante de uma plateia ou de um público e depois têm as travas, têm os bloqueios. Tu tens assim algum exemplo que tu recordes, seja algum acompanhamento que fizeste, que facilitaste, ou individual ou em grupo, que te recordes e que tenha sido assim verdadeiramente transformador essa abordagem na vida da pessoa ou do grupo em particular? Sim, olha, nomeadamente, e um exemplo, não citando como é óbvio nomes Ah, nem nomes de empresas pela confidencialidade que está inerente ao meu trabalho, mas acompanhei uma CEO de uma empresa que lá está, excelentes capacidades técnicas, não é? De liderança e tudo mais, mas depois, quando chegava em frente a uma audiência, claramente era como se houvesse ali um bloqueio mental de não sou capaz, não, parece que as palavras não se articulavam corretamente, e quando estava até sozinha, às vezes fazia tudo e dizia as três coisas. O problema era quando encarava a audiência, e portanto foi um trabalho contínuo de vários meses. E hoje, quando recebo informações dessa própria pessoa a dizer vou fazer a palestra X e vou fazer a palestra Y, quer dizer, para mim é um orgulho, não é? Isto só para citar um de muitos exemplos de claro. muitas pessoas grupos de empresas que eu dou formação, de às vezes as pessoas acharem que isto é uma coisa que é assim muito complexa, tem que se treinar e tem processos, como é óbvio, não é? Da linguagem corporal, da voz, da estruturação do discurso. Portanto, há aqui uma série de procedimentos que tu podes aplicar, mas acima de tudo há uma coisa para mim que é muito fundamental, é que a pessoa mantenha a sua autenticidade. Ou seja, eu não gosto de formar clones. Claro. Eu gosto de pessoas autênticas, genuínas, com as suas lacunas, com as suas falhas, porque se nós quisermos ser robôs e fazermos tudo perfeito, não faz sentido. Não sai de cá de dentro. E, portanto, para mim, a comunicação de consciente também é quando tu tocas o coração, a alma de alguém, e por isso é que esta parte também de ir um bocadinho à espiritualidade, que às vezes as pessoas podem achar estranha, então, mas como é que se mistura uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Nós, quando falamos cá dentro, as outras pessoas também notam isso muito mais, não é? Não é só aqui com o objetivo de, agora sou muito aqui do mundo corporativo, mas eu posso claramente integrar sem estar a falar, porque isto não tem nada de estranho. Às vezes as pessoas acham que isto são coisas muito estranhas, que eu costumo logo desmistificar, de estranho é que isto não tem nada. É só se pudermos juntar os dois fatores de respeito pelo próximo, escuta ativa, fazermos as coisas com organização. Isso pode nos ajudar também a ser melhores comunicadores e, acima de tudo, uma coisa que é melhores pessoas, que eu acho que é o que Exatamente. precisa. Exatamente. E na realidade nós estamos sempre a comunicar, não é? Comunicamos através da fala, comunicamos através da expressão corporal, comunicamos através da mente, não é? Porque Mesmo. nós estamos, e das nossas emoções, nós estamos sempre a emitir sinais, não é? E estes circulam no invisível e estão também a operar e a influenciar, mas, portanto, estamos sempre a comunicar de alguma forma, telepaticamente, não é? Já introduzido aqui também Claro. estas valências da espiritualidade, ou seja, nós estamos permanentemente a comunicar e o meio está permanentemente também a comunicar connosco, isso é um dado adquirido. Mas não te esgotas na comunicação e por isso eu vou aproveitar este momento em que estamos juntas, obviamente poderás sempre voltar, mas para falar também de outras
áreas onde tens vindo a intervir, e uma delas é a astrologia do Qi. E então, aqui para esta entrevista, conversa mais do que isso. Falámos aqui num desafio em que eu não me importo nada, aliás, até fico muito agradecida de ser uma cobaia, porque eu não sei nada da astrologia do Qi, não sei o quê. Eu estudo e gosto muito de astrologia, mas não, a do Qi não conheço, portanto é uma novidade para mim também, para quem nos está a ouvir. Quais são as valências realmente da astrologia do Qi, o que é que ela faz e o que é que podemos realmente extrair desse, em termos de autoconhecimento, claro, desta vertente da astrologia. Sim, olha, então eu também sou uma apaixonada pela astrologia dos signos, apesar de não ter o conhecimento para falar sobre ela tecnicamente. Comecei a estudar a astrologia do Qi há cerca também, lá está, foi quando foi a saída da Pfizer, que entretanto abriram-se aqui uma série de portas porque conhecia pessoas e depois as coisas vão fluindo, como te tinha dito. Portanto, há cerca de 8 anos que eu fui introduzida a esta ferramenta e que depois fui também estudando mais sobre ela e quando fiz depois o curso profissional de Feng Shui, voltei a estudar também a astrologia do Qi. E na realidade o que é esta astrologia? Ela vai buscar a fonte base à natureza. E eu acho que esta é a grande... Eu já sou uma apaixonada pela natureza, logo por aí, fiquei logo assim muito entusiasmada de tentar perceber o que é que isto queria dizer. Ok, vai buscar a informação aos 5 elementos da natureza, ou seja, cada um de nós, com a sua data de nascimento, tem 3 números. O primeiro número que tem a ver com a nossa personalidade base, o segundo número tem a ver com a forma como nós comunicamos e o terceiro número tem a ver com a forma como os outros nos veem, num contexto que, por exemplo, as pessoas não nos conhecem tanto e às vezes nós somos uma coisa no nosso núcleo mais duro e depois para fora poderemos ser ou não diferentes, depende se os números também são idênticos ou não, também muito aquilo que nos é pedido que, para quem acredita nisso, que estamos cá a fazer nesta vida. E então eu, como te perguntei na altura a tua data de nascimento e não tínhamos, tu não sabes exatamente o que é que eu vou, nem exatamente nem nada, não sei nada, não combinámos nada do que é que eu ia falar, só te pedi a data do teu nascimento e portanto, vou-te dizer quais é que são os teus 3 números, portanto, e todos nós, na realidade chama-se aqui das 9 estrelas, porque ele vai buscar aqui a base à parte japonesa, ou seja, isto é uma astrologia que é milenar e que muito estudada na parte oriental, Japão, depois também China, que era algo que era muito reservado na altura só para certo tipo de pessoas, para os imperadores, era algo assim muito que nem se podia, as mulheres não tinham acesso, só para tu teres noção, as mulheres nem tinham acesso a esta informação, mas na realidade podia dar aqui uma série de vertentes que eram importantes. Então, mas pegando aqui nos teus números, e na realidade os números são 9, depois já vou então aos teus, que a pessoa pode ser o número 1, que é a água, o número 3 ou 4, que é o elemento árvore, portanto o número 9, que é o elemento fogo, o número 2, 5 ou 8, que tem a ver com o elemento solo ou terra, e depois o número 6 ou o número 7, que tem a ver com o número metal. Ou seja, portanto, cada um de nós pode ter uma ou 2 ou 3 características diferentes, conforme os seus números, mas porque é que é muito interessante? É que eu costumo dizer que quando eu dou estas consultas de astrologia do Qi, que é fácil as pessoas não se esquecerem, e eu até costumo dizer, quando está tudo bem não se preocupe, agora quando tiver com desafios, porque isto não há números bons nem números maus, lembre-se do que é que a natureza faz, e o que é que esse elemento seu faz. Então vou-te dizer os teus, quais é que são os teus 3 elementos. Então o teu primeiro elemento é metal, és o número 7. Metal 7, pensa lá comigo assim em conjunto, o que é que achas que o metal faz? Se um metal dourado, o que é que te associa assim a um metal dourado? Brilho, exatamente. E mais? Dourado é aqui, glamour ou não? Diz? Glamour? Glamour, sim, claro. Então, e só estava aqui a fazer aqui porque esta é a associação que eu acho que é importante nós fazermos aqui aos elementos. Então, aqui, como é óbvio, não te vou dar aqui uma consulta, vou só aqui fazer um pequeno apontamento destes 3 números, mas é exatamente isso que estavas a referir.
Portanto, aqui um metal, e neste caso toda esta terminologia tem também muitos arquétipos, e este arquétipo do metal 7 é o alquimista, portanto, és aquela mulher que faz acontecer, que transforma as coisas, porque o alquimista é o transformador na realidade, não é? E que é muito social, que é muito uma pessoa, portanto, uma pessoa muito social, muito brincalhona, muito charmosa, que gosta de estar elegante. Quem tem este número 7 gosta de estar sempre no seu melhor. Portanto, eu costumo dizer que são aquelas pessoas que vieram para desfrutar do bom da vida. Há números que vieram, parece que só para trabalhar. Os 7 vieram para trabalhar, mas para se puderem estar num belo sítio com glamour, tanto melhor. Ok. Confere. Pronto, ok. Tem aqui também algumas, muito resumidamente, volto a dizer, aqui algumas fragilidades que às vezes podem desmotivar com alguma facilidade, precisam de que se ponha assim um bocadinho para cima, porque às vezes a tristeza pode aparecer assim, quando estão naquele lado de sombra. Todos nós temos um lado de luz e um lado de sombra, portanto faz parte, e portanto aqui o objetivo é quando começa a entrar mais a tristeza de bora lá aqui beber um copo para dar uma volta e para aliviar a coisa. Mais ou menos por aí. Isto assim volto a dizer muito resumidamente. Depois o teu segundo número é água, és o número 1, e a água, como o próprio nome indica, é para fluir, não é? Portanto, se ficares parada, em termos da comunicação, não dá para tu estares parada. Se ficares parada é como um charco da água, começa a cheirar mal, não é? E portanto, por isso é que esta associação à natureza é muito interessante. Ou seja, tu és aquela mulher que precisas de movimento na tua vida. Se não há movimento, não te faz bem a ti mesma. Portanto, movimento com glamour. Sim, com classe. Eu sou muito inquieta, realmente, e isso confere totalmente. Não consigo estar parada de maneira nenhuma. Parada não dá. Quando é parada é porque a coisa não está a correr bem e aí surgem muitos medos. E não é bom, portanto, lá está aqueles pontos menos positivos. Depois a forma como é que os outros te veem. Os outros te veem porque tu és o número 2, o Sol, portanto, eu já disse o 7, o metal, o primeiro. O 1, que é o água, és o teu segundo número, e o teu terceiro número és aqui o elemento solo. Ou seja, aquilo é fofinha. As pessoas veem-te como aquela pessoa nutridora e que adora ajudar os outros. Diz-me lá se é verdade ou não. Isso é, eu gosto, não é? Faço disso até parte da minha vida, não é? Profissionalmente. Então é muito isso, é aquela pessoa que vem para nutrir os outros, para dar atenção, para cuidar, mas também é importante não te esqueceres de ti, porque às vezes os dois dão muito aos outros e depois esquecem-se um bocadinho deles. Portanto, eu diria aqui uma alquimista que gosta de contornar as coisas para chegar aos objetivos e que depois na realidade é uma grande nutridora dos outros. Sim, confere totalmente. Assim, isto muito resumidamente, como muito é óbvio. Resumidamente, mas esses tópicos dá para ter uma ideia realmente, obviamente, com mais profundidade, onde é que se pode alcançar em termos de autoconhecimento, porque estas ferramentas, elas existem precisamente, elas estão presentes em todas as tradições, em todas as culturas, em todas as geografias, quer dizer, existem ferramentas distintas, mas que vêm traduzir, ou seja, a informação que nós muitas vezes temos dificuldade em, através dos nossos próprios recursos mentais e emocionais, a chegar até eles. E ter essa oportunidade de conhecermos um bocadinho melhor e saber, muitas das vezes, sobretudo em situações em que estamos com algum impasse, alguma situação, conhecer efetivamente qual é a nossa energia, não é? Quais são as nossas forças, ou o que é que precisamos de aprimorar, é fantástico. Portanto, e realmente aqui leva-me a perguntar, porque isto, obviamente, para mim é uma ciência esotérica, não é? Quem estuda a numerologia, a astrologia, etc., vai ver que o rigor é muito grande. Bem estudado, bem aprofundado, com uma boa base, não é? Isto tem uma metodologia, não é superficial. Por isso, o que é que eu gostaria de te perguntar? Quem vai fazendo aqui, obviamente, sempre porque estamos a falar de uma pessoa que vem de um contexto em que a ciência é a base, digamos assim. Tudo tinha que ser muito bem estudado. Sem estudos, estás a ver 20 anos da minha vida com base. E isto eu também estudo muito. Muito. Exatamente. E além disso, a tua própria atividade era uma atividade com um nível de rigor muito grande, não é? Estamos a falar
de um setor farmacêutico cujo principal negócio, não é, fazer a distribuição, a comercialização, a investigação, ou seja, totalmente ancorado na ciência, não é, no rigor, não é, em trazer realmente cura de doenças, etc. Ou seja, para ti, este mundo esotérico e o mundo científico, eles relacionam-se. Claramente, sim. Sim, eu costumo dizer que as coisas estão todas associadas, não é? E mesmo quando eu estou a fazer esta análise aqui, porque a minha base foi sempre, tudo tem que estar estudado, tem que estar aprovado, mas na realidade há muitas coisas, quando eu fui estudar a astrologia, do que é isso que tu dizes, para mim é o rigor das coisas como se estudam. Eu costumo dizer que eu hoje, isso preocupa um bocadinho, a pessoa vai ali, faz um curso um dia e já se acha faz qualquer coisa. Não, eu posso dizer que há 8 anos que eu estudo astrologia do QI, portanto, para mim não é uma coisa que eu fui ali tirar um curso um fim de semana, nada contra, mas a minha forma quando eu estou a trabalhar e quando estou a fazer algo para os outros, uma coisa é eu, se não é preciso fazer uma coisa para mim. Agora, quando eu estou a prestar um serviço a outras pessoas, o rigor daquilo que eu fiz durante toda a minha carreira, eu tenho que manter o mesmo nível de rigor, seja na astrologia do Qi, seja no Feng Shui, seja nas áreas que eu trabalho, porque isso para mim não há sequer, eu costumo dizer, eu não brinco em serviço, no sentido que, e não é falsa modéstia, é mesmo de dizer que quando eu faço este tipo de, agora aqui foi uma brincadeira contigo, só um pequeno resumo, não é? Mas isto é uma coisa que eu posso estar cerca de 1h30 a 2 horas com cada pessoa que eu atendo, onde posso dar-lhe informação muito válida, como é que ela, por exemplo, deve posicionar-se em termos de trabalho, porque energeticamente é melhor para a sua vida, como é que em termos familiares é a sua compatibilidade com a família e que, havendo desafios, como é que pode também em termos comunicacionais isso ser utilizado, ou seja, respondendo à tua pergunta, as coisas misturam-se porquê? Porque eu tenho uma base de muita experiência que hoje em dia, aliando estas áreas esotéricas, que para mim também tem muito estudo por trás, eu consigo juntar aqui os dois mundos de uma forma muito clara, sem tornar as coisas estranhas, porque nada para mim é estranho. E a forma como eu explico, e às vezes as pessoas dizem muito isto, é que desmistifica aquela sensação de, agora há aquelas coisas esotéricas muito esquisitas. Não, isto não tem nada de esquisito. Tem muito pouco de esquisito. É uma questão de prestarmos atenção, querermos desenvolver-nos pessoalmente. Pois, exatamente. E é outra situação que eu também observo, não só na vertente de estudo, mas na vertente de quem recebe a informação e depois a utiliza para orientação, não é? As informações são-nos dadas, não é? Mesmo. Agora, é como tudo, não é? Ok, agora tenho aqui informação e amanhã vai ser tudo fantástico porque eu já tenho aqui, digamos assim, tenho uma bússola. Mas o programa quem vai executar sou eu, com as minhas... Tu dizias e muito bem há pouco, o estar atento aos sinais é mesmo muito importante. Nós damos as bases, damos ferramentas, mas cada um tem que fazer a sua parte. Não fiquem à espera que sejam a parte dos terapeutas. Eu digo sempre isto, não é? Nas várias áreas do Feng Shui, da radiestesia, tudo mais. Quando nós estamos à espera que sejam só os outros a fazer o trabalho por nós, isso não vai acontecer. Nós somos apenas guias, bússolas, para que possamos ajudar as pessoas a melhorarem e a desenvolverem-se no seu melhor potencial, nomeadamente falando daquilo que eu trabalho, nestas vertentes. Se tu comunicas melhor, podes comunicar melhor no teu trabalho, por exemplo, na tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, com os teus amigos. Se te comunicas de forma mais consciente, isso vai te tornar também uma melhor pessoa. Não quer dizer que façamos tudo perfeito, longe disso, não faço tudo perfeito e muito longe disso, mas hoje tenho muito mais consciência em certos pontos que não tinha há uns anos atrás, como é óbvio, não é? Portanto, são estas conjugações todas que este foco no desenvolvimento humano pode fazer uma grande diferença. Claro que sim. Então está a ser maravilhosa esta conversa, Teresa, mas vamos explorar ainda mais. Tens muito para dar, e como tens muito para dar, vamos conhecer realmente o que é que realmente podes oferecer, não é? E facilitar e ajudar. E uma outra área é o Feng Shui. Sim. Conta-nos um bocadinho a história do Feng Shui, como é que surgiu e, enfim, depois vou pedir umas dicas
para nos dar, para podermos também melhorar um bocadinho os nossos passos. É uma arte milenar que vem do Oriente, com milhares e milhares de anos, se bem que depois há vertentes, portanto, uma vertente mais clássica, hoje em dia há uma vertente já mais contemporânea, aquela, por exemplo, aquela área que eu trabalho já é muito mais vivencial, ou seja, isto na altura quando tinha muito a ver com os tempos taoístas, com, portanto, os monges e tudo mais, e que também estava muito restrito e que se tratava de harmonizar os espaços, os grandes imperadores e tudo mais, aquelas coisas que nós víamos nos filmes, tudo aquilo muito organizado, harmoniosamente organizado e energeticamente harmonizado, era algo que estava muito escondido e que não podia passar para o mundo em geral, portanto isso foi mudando e portanto foi-se entretanto há outras modalidades hoje em dia mais contemporâneas, mais vivenciais por assim dizer, mais integrativas, porque eu acho que também é importante, independentemente de estarmos a falar de uma arte que é oriental, mas que eu costumo dizer nada contra, mas eu por exemplo na minha casa, eu não vou pôr uma casa com todos os elementos, por exemplo, orientais, não faz sentido, até porque nós não falamos, muitas vezes pensa que Feng Shui é mudar móveis. Eu costumo dizer que isso é uma ínfima parte e pode até não ter que se mudar móvel nenhum, mas estamos a falar de energias e como é que nós podemos harmonizar a energia da nossa casa. Imagina que tu vivias no mesmo prédio do que eu, por cima ou por baixo do meu andar e que tínhamos a planta da casa exatamente igual. Ora, não significa que, em termos de Feng Shui e de harmonização, tivesse que se trabalhar da mesma forma, porque a energia dos elementos da tua família e a tua energia vive na tua casa, se calhar há uma série de dicas energéticas que eu terei que dar. Se, por exemplo, fosse na minha casa, vivem outras pessoas com outros elementos energéticos, e aí é a junção da astrologia do que já vai ser completamente diferente. Então é muito aquela máxima de o que é que eu quero também harmonizar-me a nível da minha... porque a casa dá sinais. Eu hoje em dia costumo brincar até a dizer que eu hoje quando entro na casa das pessoas entro com uma lente de Feng Shui, fico caladinha, porque há coisas que eu às vezes vejo e dá-me vontade de falar, mas fico mais caladinha, só se me perguntam. A não ser que eu veja mesmo algo muito gritante que eu acho que pode fazer mal à saúde da pessoa, aí vou mesmo, se estiver à vontade com a pessoa, se não tiver, como é óbvio, também não vou dizer. Mas isto significa não só para as nossas casas, mas para os nossos escritórios, para o local onde trabalhamos. Então, se energeticamente nós pudermos estar mais harmonizados, isso dá-nos também, de alguma forma, é por isso que eu digo que estas áreas que eu trabalho, elas se complementam. Se eu estou mais harmonizada, consigo comunicar melhor. E isto tudo de repente, a pessoa pode dizer assim, então, mas porquê é que está sempre a haver discussões, porquê é que estamos todos zangados uns com os outros? E de repente, se calhar, energeticamente... até faz sentido, se calhar, uma mudança da pessoa estar no quarto A e mudar para o quarto B, e não tem que estar a gastar dinheiro a comprar móveis, porque às vezes as pessoas acham que isto é mudança de móveis. É muito longe disso e é muito mais profundo do que isso. E, portanto, para mim é também um estilo de vida, que é um estilo de vida com menos é mais, é um estilo de vida onde eu, para mim... o não ter a casa atulhada de objetos e ter aquela máxima de que se entram coisas têm que sair outras. Portanto, há aqui uma série de dicas que são efetivamente importantes, tendo em atenção, se calhar, porque me vais perguntar dicas e não é? Ias-me perguntar, queres que eu diga já algo? E há aquelas situações, por exemplo, em casais, isto já mais que uma vez, mais que uma vez ouvi esse tipo de comentários em que estás a falar do minimalismo ou da necessidade do entra e sai, de haver uma circulação dos objetos também, que as energias acabam por ficar estagnadas quando não há uso, não é, das coisas, mas, por exemplo, num casal ou numa família em que existam pessoas em que uns são acumuladores, e eu vivi essa realidade, por acaso, tenho uma pessoa que é acumulador e a outra tem uma tendência para ser mais minimalista. Como é que é? Não é? Obviamente vão-se trabalhar ali algumas situações, eventualmente o apego, agora estou a falar contigo, está-me a surgir. Já está a vir a resposta, exatamente. Porque é que essa pessoa é acumuladora, não é? Essa começa logo por ser a questão. O que é que faz com que essa pessoa, provavelmente ela está a ser apegada a objetos,
muitas vezes estamos a falar de objetos, não é? Porque se calhar tem lacunas emocionais e portanto, há aqui uma série de conjugações e aí já entraria a radiestesia terapêutica, de fazer aqui uma série de limpezas energéticas também e de trabalhar toda a parte também mental, espiritual, física e emocional e, portanto, lá está, eu parece que faço um bolo que falo de muita coisa, mas isto tudo para mim está completamente encadeado. Por isso é que eu utilizo uma série de ferramentas. E mais importante do que as ferramentas que eu utilizo é exatamente como é que eu posso ajudar as pessoas a terem uma vida mais equilibrada. Não é uma vida perfeita, longe disso, não há vidas perfeitas. Isso é só no Instagram, é que há vidas perfeitas. No Facebook, sim. E no Facebook, exatamente, e nas redes, e TikTok e essas coisas assim. Se a pessoa é acumuladora, tu não vais querer, é impossível a pessoa passar a ser minimalista no fim de uma semana. Isso não existe, porque isso não tem a ver com a essência da pessoa. Ela gosta de coisas, gosta de acumular. Então, se calhar, é fazer ali um compromisso de dizer, olha, vamos lá olhar aqui para uma gaveta, começar por uma gaveta, e vamos lá pensar assim, desta gaveta que tens aqui, diz-me 2 outras coisas que não te façam mesmo falta e que possamos ou doar, ou vender. Muito bem, portanto, o Feng Shui tem essa valência de também podermos trabalhar internamente, porque ao fim e ao cabo o ambiente é um reflexo de nós próprios, não é? E vai-nos falando quem nós somos, também nos está ali sempre a devolver um bocadinho de nós, e quando se trata de uma família, portanto, também é o conjunto daqueles seres que estão ali, que estão a todo momento a projetar e a refletir no ambiente, e portanto, quando é como tu disseste ao início, quando estavas a falar da tua situação pessoal, o corpo fala, não é? Dá os seus sinais, mas a casa também fala e vai dando os seus sinais. A casa fala tanto, mas tanto. E a casa representa várias áreas da nossa vida, falando 9 áreas da nossa vida, e portanto, para mim é muito fácil às vezes, quando as pessoas, ou eu própria, quando estou a avaliar a casa das pessoas e não as conheço e pergunto, olha, tem uma situação desta assim, e a pessoa diz, mas como é que faz a mínima ideia? Mas como é que sabe que eu tenho essa situação? Eu disse, não sou eu que sei, é a sua casa que me está a mostrar que tem esta situação. Então a casa dá-nos tantos sinais, seja porque uma porta que está variada, dependendo do local onde é que está a porta, um eletrodoméstico que variou, aquelas casas que se está sempre a variar tudo e a estragar tudo, há tantos sinais. E então são esses ajustes energéticos que são importantes ser feitos. Volto a dizer, não é que para que a vida seja perfeita, porque isso não existe. Até porque isto volto a dizer, é um estilo de vida. Para mim é um estilo de vida, porque eu quando faço estes tipos de áreas que eu trabalhei há muitos anos para mim. Também o Feng Shui é uma área que eu trabalho há 30 anos na minha vida, profissionalmente há 2, mas há 30 anos que eu já aplicava Feng Shui, seja no local onde eu trabalhava, e portanto é uma coisa que para mim, lembras-te daquilo que está estudo, para mim não dá para chegar ali, estudo um dia e está feito, não, as coisas têm que ter consistência, têm que ter base de sustentabilidade, porque senão não me faz sentido, senão é só dizer coisas por dizer, e isto é uma área também muito profunda. Estamos a mexer de vidas com pessoas, não é? Estamos a falar em harmonização e se pudermos ter famílias mais harmoniosas, elas quando saem das suas casas, se calhar vão também chegar aos seus escritórios ou às suas escolas e vão também se calhar reagir melhor perante algumas situações, porque em casa estão mais equilibradas e às vezes vê-se o contrário, não é? As casas desequilibram-nos também de alguma forma. Então, eu se pudesse assim só resumir assim uma dica muito, que eu diria, é cada uma das pessoas que nos estiver aqui a ouvir, entrar assim na sua casa com uma lente diferente, abre a porta de casa e vai olhar, porque nós estamos tão habituados à nossa casa que às vezes não olhamos com olhos de ver. Fazer assim um tour à casa e dizer, olha, o que é que eu já não suporto mesmo aqui na minha casa? Certamente começar por aí. O que é que posso fazer diferente? Nem que seja mudar às vezes as coisas, percebes? Ou dizer, olha, vou tirar daquele canto e vou mudar para aquele, e ando para fazer isto há não sei quantos meses. O mexermos as coisas, os objetos energeticamente, também estamos a movimentar a nossa vida. E às vezes as vidas estão estagnadas e as pessoas têm aquelas coisas no mesmo sítio há 20 anos, nunca tiraram aquilo dali, só para limpar. E depois dizem, tenho a vida toda estagnada. E está tudo ali paradinho na sua vida. E então assim, mas dicas de algumas coisas que
não devemos mesmo de maneira nenhuma, sob qualquer aspecto, ângulo, perspectiva, fazer. Olha, não gosto de ir a esse tipo de rigor, porquê? Porque nós somos todas pessoas diferentes, começa por aí, não é? Porque acima de tudo tem que fazer sentido para a pessoa, e por isso é que eu digo que eu trabalho o Feng Shui vivencial, ok, utilizando as regras da arte em si, mas para mim é muito importante adaptar à energia da própria família. Agora, por exemplo, dizer-te uma coisa que está muito na moda hoje em dia e que se vê nas capas de revista, capas e nos próprios livros de revistas, que são aqueles sofás que ficam no meio da sala e, portanto, energeticamente para o Feng Shui e que estão virados de costas, por exemplo, para uma porta principal ou tudo mais. Isto é de todo algo que eu não aconselho. É muito bonito visualmente, temos aquele sofazinho ali no meio, mais os 2 sofazinhos ao lado, é fantástico, mas em termos energéticos não te dá um suporte na vida. Outra dica, por exemplo, aquelas pessoas que acontece muito que eu vejo nas casas, que é, têm os seus filhos a estudarem nos quartos, porque muitas vezes não há outra possibilidade e quando não há nada a fazer, com as secretárias voltadas para a parede, energeticamente, ou nós a trabalharmos voltados para uma parede. Portanto, são aquele tipo de coisas que eu diria que não é aconselhável. Existem soluções, existem formas de dar a volta a isso e às vezes as pessoas dizem, Teresa, não tenho espaço. Eu encontro sempre uma solução. Lá está a tal harmonização, porque às vezes a vida não está a avançar, está tudo muito parado, e de repente eu digo, pois olha, e o seu filho dorme bem? Ah, não dorme, e de repente há ali uma série de coisas que estão a acontecer que eu entro no quarto e percebo logo que aquela criança deve estar completamente desequilibrada. São pequenas coisas às vezes que podem ser feitas, mas cada caso é um caso, tem que analisar plantas, casas de cada pessoa, como é óbvio, não é? Como é óbvio. Não falaste ainda há pouco do sono, ou seja, pode-se utilizar o Feng Shui também para melhorar, digamos assim, ou melhorar, ou neste caso... harmonizar o sono também, sim. Harmonizar o sono, não é? Porque muitas pessoas se queixam muitas vezes de insónias, não é? Podem estar em momentos de vida mais assim agitados, e o que é que podem, no caso do Feng Shui... Às vezes tem a ver com a posição em como tem a cama, por exemplo. O sítio como está posicionado a sua cama, muitas vezes, em termos da direção da própria energia da própria família, não é a melhor. Nos quartos das crianças, muitas vezes os pais têm as camas encostadas só a um lado, o que dá também a sensação que a criança sente-se muito mais desprotegida. Há tanta coisa. Isto é um mundo, não é? Eu poderia ficar aqui horas e horas a falar. Sim, claro. Mas cada caso é um caso, não é? Eu aí tenho que avaliar mesmo cada caso, mas muitas das vezes a questão do sistema nervoso muito mais alterado, portanto, há tantas coisas que a própria casa, somos nós próprios que pomos uma série de coisas na casa por desconhecimento, como é óbvio, claro. Que não estão da melhor forma, falando em termos energéticos, e aqui estou sempre a falar em termos energéticos, e que podem ser minoradas, não é que agora vamos ter aqui a solução para tudo na vida, mas acima de tudo, a ideia é que o Qi, ou o Xi, estamos a falar de energia, flua da melhor forma, que ele entra pela tua porta e pela porta das nossas casas e que possa fluir com o maior... Aquelas casas que tu entras e quase tens que andar de lado para passar e que agora deixa-me desviar, dificilmente essas pessoas têm uma vida mais harmoniosa, porque aquilo está tudo ali muito apertado, não é? Como costuma dizer. E quando eu falar de apertado, até pode ser um T1 e está super harmonioso, não estou a falar de apertado por dimensão. Claro. Não tem a ver com isso, é apertado energeticamente falando. Ou seja, está a travar o fluxo, digamos assim, da passagem de energia, da circulação de energia na casa. Exatamente, travamos o fluxo da vida também. Ok, muito bem, portanto foi uma conversa aqui muito rica de temas, não é? Comunicação consciente, ou seja, comunicação, relação, não é? Com o outro e com o meio. A astrologia do Qi, portanto, a levar-nos para dentro e para o autoconhecimento e depois todos juntos em harmonia num espaço melhor, não é? Mais adequado às nossas próprias energias ou do grupo a que fazemos parte. Portanto, digamos assim, são 3 valências que dão para quem vai ter contigo, não é? Assim, quase uma análise global da situação global, não é? O eu, a relação com o outro e depois o ambiente. Portanto, tem e depois como é que comunicas para fora, não é? Aquilo que eu digo, isto tem um processo, não é? Começas primeiro um processo.
depois para chegares aos outros, sem dúvida. Ou seja, Teresa, como é que te podem encontrar? Olha, através das minhas páginas, Instagram o Teresa Rosalino, LinkedIn também Teresa Rosalino e Talk and Shine também o site do Talk and Shine, portanto é sempre a forma, as redes sociais hoje em dia é sempre aquele ponto mais fácil de ligação e portanto terei todo o gosto de dar ou mais dicas ou alguma informação que queiram adicional e é muito aquele trabalho de pensar que eu costumo dizer que cuidar de nós não é um luxo, é uma prioridade, não é? Este é um bocadinho o meu objetivo, é fazer com que as pessoas cuidem delas para que possam também dar o melhor depois aos outros. Alguma atividade que tenhas para breve que gostasses de falar? Sim, como já percebeste, junto aqui imensas valências, não é? E mais Sim. uma delas, associando também aqui ao cuidado de nós, ao cuidado de cada uma das pessoas, eu organizo também retiros na minha casa do Alentejo, num conceito muito intimista, portanto não é, e nada contra, mas não estamos a falar de grupos nem de 20 nem de 30 pessoas, estamos a falar de grupos de 5 a 6 pessoas, e tenho também outra pessoa com a qual estou, que é a minha mãe, que é assim, e tu conheces, portanto, assim, um ser de luz, que sou uma felizarda por a ter escolhido, como mãe, escolhi muito bem. Eu acho que sim. Eu acho que não, tenho a mais profunda certeza que escolheste realmente muito bem e podemos também falar na Esperança e um beijinho para a Esperança, que foi a minha mestra de Reiki, quem me iniciou no Reiki nível 1 e nível 2, assim uma pessoa também muito iluminada e que naturalmente estás a herdar também todo esse património, digamos assim, de conhecimento e de experiência neste mundo do holístico, e quem teve a oportunidade, enquanto a Esperança facilitou o Reiki, eu não sei se ela continua a dar as iniciações, pronto, também tem aqui uma oportunidade e talvez um dia tenhamos aqui também no The Talk and Talk Zone. Quem sabe? Exatamente, porque tem muita sabedoria e muito conhecimento e, portanto, estavas a falar dos retiros que fazem conjunto com as duas, Esperança. portanto, facilitamos as duas e agora o próximo vai ser já no final de abril, portanto, ali onde há aqueles feriados, portanto, é a ideia de que a pessoa possa vir também para estar em contacto com a natureza, com boas conversas, boas partilhas, porque eu acho que o mundo precisa disso, conversa olho no olho e de estarem as pessoas que nos vêm, e já fazemos isto há cerca de 4 anos, e são sempre momentos que as pessoas sentem que ao final de 3 dias costumam dizer, parece que tivemos aqui uma semana ou 2, porque é muito transformador, é muito de estarmos sem horários, olho no olho, conversas, portanto muitas atividades organizadas, quer por mim, quer pela Esperança, pela minha mãe, e que nós saímos de lá muito mais ricas como pessoas sempre que facilitamos estes retiros portanto também lanço o desafio para quem achar que faz sentido e se não tem ainda programa para aquele fim de semana do feriado de Abril, para se juntar a nós. Ok. Muito obrigada, Teresa. Foi uma alegria muito grande. Esta conversa passou rápido. Pronto, as coisas boas passam muito rápido, não é? Pronto, muito obrigada. Vamos continuar, com certeza, a acompanhar o teu trabalho. Talvez possas ficar mais à frente. Eu estou determinada também a seguir aqui com o The Talk and Talk Zone. E quem nos vê, quem nos ouve, sigam a Teresa também nas redes sociais dela, acompanhem o trabalho. Se gostaram deste conteúdo, sinalizem com o vosso sincero like. Se há alguma área que a Teresa facilita e gostassem de ver ou conhecer com mais profundidade, indiquem, façam um comentário, que é para que eu também tenha esse feedback, que é muito importante, e acima de tudo, se gostaram, partilhem, deem o vosso like. É a forma também do YouTube saber que estes conteúdos têm interesse e colocá-los, digamos assim, e sugeri-los e recomendá-los para mais pessoas, para que tenham um alcance maior. E pronto, eu despeço-me com muita alegria, com o coração cheio, desejando-vos, obviamente, vidas muito harmoniosas, comunicação muito consciente e que tenham oportunidades e ferramentas de autoconhecimento, como aqui a Teresa nos trouxe, e despeço-me, acima de tudo, com muito, muito amor incondicional. Portanto, é um até breve aqui no The Talk Zone. Até à próxima.
Obrigada também. Obrigada.